Sair do seu lugar aí, dar um abraço a alguém, falar assim, que a bondade e a misericórdia do Senhor acompanhem você. Obrigado, lindo. Amém? Depois você pode se assentar. Cara. Obrigado, você está bem? Muito bem. Muito bem, graças a Deus por essa terça light, primeira aqui do mês de agosto, amém? Você está bem com Jesus aí, sim ou não? Como é que você está com Jesus? Louvado seja Deus por essa noite maravilhosa, o Senhor é conosco. Diga comigo, o Senhor é bom. Amém, graças a Deus. Muito bem, eu quero ler com você 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ler o último versículo, 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos dar um destaque ao último versículo, 1 Samuel, capítulo 15. Muito bem, 1 Samuel capítulo 15, no versículo 35, é o último versículo do capítulo 15, o último versículo do capítulo 15, versículo 35, vamos lá? Até o dia em que morreu, nunca mais Samuel viu Saul, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor lamentou ter constituído Saul rei de Israel, porque o Senhor lamentou ter constituído Saul rei de Israel. Versículo 1 do capítulo 16, versículo 1, capítulo 16, diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Até quando, Samuel, você vai ficar triste porque Saul não deu certo? Até quando você vai ficar aí nessa frustração? Até quando você vai ficar nessa lamentação? O Senhor diz a Samuel: eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Eu escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Eu escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Sabe onde que eu estou aqui? Olha só, é interessante que o versículo 35 do capítulo 15 é o último versículo. E, obviamente, o próximo versículo é o número 1 do capítulo 16. E Deus, o próprio Senhor, faz uma pergunta a Samuel. Deus, Bruno, o próprio Senhor faz uma pergunta a Samuel, tá? Faz uma pergunta a Samuel. Qual é a pergunta que ele fez a Samuel? Samuel, até quando? Até quando você vai ficar frustrado com o que aconteceu com Saul? Até quando você vai ficar entristecido com o que aconteceu com Saul? Até quando? Sabe, queridos, primeira coisa que eu quero te dizer, quando Deus nos faz uma pergunta, não é porque Deus não sabe a resposta. Por mais que seja óbvio, isso é importante você entender. Quando Deus está te perguntando, na verdade Deus já tem a resposta, na verdade Deus já sabe tudo. Deus está querendo te dar um alerta, Deus está querendo mostrar para você: ei, por que você está aí parado? O que está acontecendo, Samuel? Então Deus não está buscando uma resposta de Samuel, não está querendo dar uma resposta literal para Samuel. Deus está trabalhando alguma coisa no coração de Samuel. Quando Deus nos faz uma pergunta, Deus está querendo nos dar uma mensagem. Diga comigo, uma mensagem. E qual é a mensagem de Deus para nós nessa noite? Sabe, a frustração, e eu quero falar um pouco sobre isso, porque é muito prático. A frustração com o nosso passado, com algo do nosso primeiro semestre, ou desse primeiro mês do segundo semestre, ou desse ano até hoje. A frustração
ela tem matado muitos corações, ela tem afetado vidas, ela tem se tornado como uma epidemia mundial. A frustração, conforme o nível de frustração, tem adoecido as pessoas. Sabe, existem pessoas frustradas com seu marido, mulheres frustradas com seu marido. Existem maridos frustrados com a sua mulher. Existem líderes frustrados com seus liderados. Existem pessoas frustradas com seu negócio, com seu país, com o lugar que mora, com as pessoas onde vive. Empresários frustrados com seus empregados. Líderes frustrados com seus liderados. Pessoas frustradas às vezes até com seus líderes, com seus chefes. Agora, existem também as frustrações que são talvez as piores delas. As frustrações conosco mesmo. E essas são muito perigosas. Sabe, pessoas estão frustradas com alguma área da sua vida. Pessoas estão frustradas com aquilo que não conseguiram alcançar. O que é frustração? Frustração é aquilo que você desejou, é aquilo que você colocou uma expectativa, seja nas pessoas, nas circunstâncias, né? Aquilo que você colocou uma meta, um objetivo, um desejo, mas que não foi alcançado. E isso gera algo emocional chamado frustração. Samuel está frustrado. Samuel está abatido, ele está aqui paralisado, ele está aqui apático, porque ele tinha frustrado com a circunstância de Saul. Qual é o contexto aqui para você entender um pouquinho mais? Pastor Lucas, meu tablet deu algum BO aqui, e eu vou precisar trocar de ferramenta. Obrigado, meu filhão, amigo, obrigado. Trocado, pronto, está trocado, está resolvido. Graças a Deus tem um plano B, né, gente? Sim ou não? Tem que ter um plano B, sim ou não? Graças a Deus tem um plano B, amém? Então, voltando aqui ao que eu estava falando para você. Então, a frustração, ela está clara aqui na vida de Samuel. E eu quero mostrar para você nessa noite como que a frustração não resolvida, ela pode impedir o seu futuro naquilo que Deus está separando. Quando nós pensamos numa terça profética, eu sempre não penso em um culto comum, mas eu penso em algo que nós temos que olhar para frente. Porque profético aponta para a visão, aponta para aquilo que eu creio, aponta para aquilo que Deus vai fazer, e não para aquilo do sentimento que está dominando em relação a um passado não resolvido, ou problemático, ou alguma circunstância onde eu me frustrei. Quantos estão entendendo até aqui? Sabe, Samuel está... Ninguém. Quantos estão entendendo aqui? Eu não dei tempo, né, para vocês fazerem. Quantos estão entendendo até aqui? Sabe de uma coisa? Samuel, ele estava passando esse momento de frustração. E o problema aqui é que a frustração de Samuel, ela não foi legítima porque ela se tornou crônica. Uma frustração pode acontecer na minha e na sua vida, e ela é legítima diante de Deus até que ela seja passageira, mas ao ponto da nossa frustração se tornar crônica, ela se torna um problema diante de Deus. O problema de Samuel não era a frustração momentânea, era a frustração que se tornou crônica. Sabe, é quando a frustração passageira se torna assim, já de tempo. Agora, qual era o contexto que eu estava falando com você? Samuel, ele foi o único que foi juiz, profeta e sacerdote na terra. E naquele tempo um juiz não era como hoje, ainda que tem juízes hoje querendo ser mais poderosos do que daquela época. Mas naquela época o juiz não era como hoje. Naquela época um juiz, ele era um governante da nação. Ele ditava as regras, ele impunha sentença sobre todos os assuntos. Ele era a lei, ele era a constituição. E Samuel foi o último juiz de Israel. E qual foi o grande problema aqui? Qual foi o problema aqui que aconteceu? O povo também estava, num certo sentido agora, frustrado com Saul. Não era só Samuel. Saul se tornou um problema para Deus, se tornou um problema para Samuel e se tornou um problema para o povo. Por quê? Eu vou explicar para você. E aqui talvez você comece a entender bem prático o problema da frustração. Olha só,
A Bíblia diz que Deus estabeleceu os juízes. Naquele tempo, as nações todas em volta de Israel tinham reis, mas Israel tinha juiz. E aí o povo de Israel começou o quê? Olhar para as outras nações. Em outras palavras, o povo de Israel agora começa a se comparar. Por que eu tenho juiz e eles têm reis? Nós queremos ser como eles. E aqui começa um desafio para cada um de nós. Porque quando o povo de Israel começou a se comparar e querer um rei, é que eles começaram a dar uma brecha para se frustrar. A comparação é uma brecha para a frustração. Nós precisamos entender isso aqui nesse texto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sua vida e a minha vida não podem ser guiadas com base em comparação. Quando alguém começa a buscar o que todo mundo tem e não o que Deus tem para ele, essa pessoa certamente em algum momento vai terminar ou vai passar por frustrações. A sua vida, ela vai te levar à frustração quando você desejar viver o que Deus já fez ou o que Deus tem para o outro e às vezes não para você. Por isso que a comparação ela é um perigo, ela não é só assassina da alegria, mas ela também assassina a sua paz quando ela transforma esse combustível, comparação, é transformado agora em frustração. Muitas pessoas são frustradas porque vivem se comparando. Às vezes a raiz da frustração de alguém é a muita comparação dessa pessoa. Então muitas pessoas estão muito frustradas porque se comparam muito. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Olha só, 1 Samuel capítulo 8, versículo 19, diz assim: o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, nós queremos ter um rei sobre nós, porque nós queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei nos governará e sairá à nossa frente para combater nossas batalhas. Olha que lindo, olha, parece ser tão bonitinho. Mas Deus já tinha advertido a Samuel: Samuel, fala para esse povo que não vai ser melhor. Fala para esse povo que o que eu tenho para vocês nesse tempo é juízes, como você. Eu quero colocar juízes cada dia mais da minha vontade aqui. Mas o povo pedia o que o povo pedia? Um rei. O povo queria um rei, Deus queria um juiz. Só que todas as nações ao lado tinham reis. E o que motivou o coração do povo a pedir um rei foi simplesmente a comparação. Diga comigo, comparação. Então, continuando na história, você sabe, de repente, Saul, ele cai espiritualmente. E agora, a queda de Saul traz no coração de Samuel, o profeta, que tinha ungido Saul, a pedido de Deus por causa do pedido do povo. Deus concede o pedido do povo, não em caráter de vontade plena, mas em caráter de concessão. Deus concede o pedido do povo, e agora tem um profeta frustrado e um povo frustrado com um rei que não estava no padrão dos céus. Saul foi esse rei. E agora sim, eu volto para 1 Samuel capítulo 15, versículo 35, quando Deus está dizendo para Samuel: até quando, lá no versículo 1 de 16, ele diz: até quando você vai ficar aí chorando por Saul, Samuel? Sabe, alguns teólogos dizem que foram 5, 6 anos. Outros teólogos falam em 2 a 3 anos. Acontece que Israel estava agora com um grande problema. Por quê? Porque ele não tinha mais um rei aprovado por Deus. Ele também não tinha um profeta sendo guiado por Deus, porque ele estava frustrado, ele estava abatido, ele estava apático, e ele não tinha um novo rei. Israel agora está num buraco espiritual. Israel agora está numa lacuna, onde ele não está de acordo com os propósitos de Deus. Por quê? Porque o profeta tinha entrado numa frustração crônica. E o problema, queridos, repito, não era Samuel ter chorado por Saul. O problema não é você chorar por uma perda, por algo que não foi atingido, por um desejo que você tem ou tinha e não foi suprido, por uma expectativa que mesmo que erradamente você colocou nas costas de alguém, na vida de uma pessoa, e você não foi correspondido. Quantas expectativas nós colocamos das pessoas, e quando nós não somos correspondidos, nós podemos estar contaminados com esse negócio chamado frustração. Sabe,
alguns acreditam que Samuel, ele achava Saul tão alto, tão forte, tão eloquente, ele achava Saul aquele rei perfeito, ele achava Saul um cara assim pedigree, pronto para estar reinando, e ele se frustrou, porque aquele pelo qual o povo acreditou, no fundo, até ele mesmo acreditou em algum momento. Ele colocou expectativa em Saul. Samuel começa a lidar com situações diversas de Saul até um certo momento. E ele começou realmente igual o povo, achar que ia dar tudo certo agora, porque tem Saul como rei. E a grande verdade é que Deus permitiu uma frustração. Mas o ponto central é que uma frustração, ela pode acontecer. Você pode chorar uma noite, você pode chorar quem sabe 2 noites, você pode chorar um pequeno tempo, mas o problema é que Samuel continuou chorando. Não foi um luto por Saul, o problema é que ele entrou no modo frustração. E quando nós entramos no modo frustração constante, é que nós vamos acabar tendo problemas. Primeiro problema da frustração que eu quero trazer para o seu coração, é que a frustração não tratada, ela traz amargura. A grande verdade é que muitas pessoas amarguradas têm a raiz da sua amargura em uma frustração não resolvida. Uma frustração não resolvida pode te levar a uma amargura. Deus não quer os próximos 5 meses do ano, nenhum de nós aqui nessa noite vivendo amargura. Deus não quer você vivendo amargura nos próximos anos da sua vida. Deus não quer que a amargura tire a sua paz, tire a sua alegria e principalmente tire os projetos de Deus da sua jornada. Mas a amargura, ela pode ser uma consequência da frustração. Uma pessoa frustrada, não tratada, certamente ela será em algum momento amargurada. A amargura, queridos, ela tem muitos problemas, mas um deles é que a amargura ela não é apenas venenosa, ela é contagiosa. Ela é contagiosa, ela contagia, ela passa para o outro. A pessoa amargurada, ela tenta, ela sem querer, às vezes não é nem de propósito, mas ela tem tanta amargura assim no coração que ela contamina o outro sem querer. Por isso que a palavra de Deus falou assim, não deixe crescer no seu coração a amargura, principalmente quando ela começar a contaminar outros, ela vai começar. Agora, se a raiz for frustração, nós temos que resolver a frustração. Um líder amargurado, um pai amargurado, uma pessoa amargurada, ele certamente vai amargurar o seu próximo. No entanto, Samuel permanecia chorando ali pelo que passou. Ele permanecia no mesmo lugar. Você vê que a posição não mudava, o coração não mudava. Por quê? Porque Samuel está frustrado e a frustração traz amargura. Segunda coisa, além da amargura, a frustração de Samuel também trazia um desânimo para avançar para as promessas de Deus. Sabia que Deus tem promessas sobre as nossas vidas, mas algumas vezes nós paramos de caminhar rumo a elas. Nós paramos de avançar. Por quê, pastor? Nós paramos de avançar simplesmente porque o nosso coração está amargurado. E um coração amargurado, aliás, um coração frustrado, ele é um coração que não percebe que está paralisado. Samuel ele se vendeu, ele se doou, ele entrou dentro da dor da frustração de tal maneira que ele não percebia que Israel precisava de um rei. Ele não percebia que a vida dele paralisou no dia da morte de Saul, no dia de Deus tirar a unção de Saul. Ele não percebia que a vida dele estava parada, a vida dele estava assim para baixo, desanimada. E sabe de uma coisa, muitas vezes a raiz do desânimo na nossa vida, desânimo para as coisas de Deus, desânimo espiritual, desânimo para acreditar no que Deus vai fazer, desânimo para investir no reino de Deus, desânimo para discipular alguém, desânimo para ser discipulado, desânimo para fazer algo novo que vai me levar a um outro nível. Muitas vezes a raiz disso é uma frustração não resolvida. E nós precisamos de cura no nosso coração. Porque a frustração trouxe desânimo na vida de Samuel. Queridos, frustração não tratada faz a pessoa ficar parada. Ela não avança. Ela fica apática, inativa. Ela tem essa coisa de ficar chorando no mesmo lugar. Mesmo que ela tenha a aparência de sorriso, pode ser que dentro do coração dela tem um choro, tem lágrimas escorrendo. Sabe, às vezes uma pessoa frustrada é assim. Ela fica anos e anos ali meio que estagnada. Sabe, estações mudam e ela não sai do lugar. Isso acontece às vezes com pessoas que se frustraram em um cargo de liderança. Porque não deram conta, fracassaram, não assumem isso diante
diante de Deus, não querem falar a verdade para si mesma, e elas, ao invés de ser sinceras diante de Deus e falar, eu fracassei porque eu fui preguiçoso, eu fracassei porque eu pequei, eu fracassei porque eu não tinha vida espiritual, liderando algo espiritual, elas querem ficar cheias de justificativa, e ficam nesse limbo, e não saem desse lugar, porque no fundo, estão frustradas consigo mesmas. Às vezes pessoas que estão há muito tempo endividadas, às vezes pessoas que estão há muito tempo com problemas com os pais, com os cônjuges, com os chefes, com a empresa, com as situações da sua vida. E essa frustração vai dominando o coração, e sem perceber a pessoa vai desanimando. Quem sabe a raiz do desânimo de alguém não é uma frustração não resolvida, sabe? A frustração não resolvida, ela tornou Samuel um cara apático. Ele era um profeta ativo. Ele era um profeta governado pelo seu chamado. Ele era um profeta, Naldo, governado pela voz de Deus na sua vida. Mas agora ele deu ouvidos à voz do sentimento perigosíssimo chamado frustração. Agora ele é governado por dois deuses, e ninguém é governado por dois deuses, é só impressão. Agora tem um Deus concorrendo com o seu Deus, agora tem uma voz que começa a ganhar espaço, e começa a falar, olha, você não conseguiu discipular Saul direito, olha, no outro dia ele acordava de manhã, olha, ele era tão perfeito, mas não deu certo, olha, você não devia ter falado com o povo que eles podiam ter um rei, porque você foi falar com o povo que eles podiam ter um rei, olha o que deu, povo frustrado, você frustrado. Olha, Samuel, eu acho que você é muito burro mesmo, porque você, sendo juiz, sendo sacerdote, sendo profeta, não deu conta de resolver a situação de um rei que nasceu de suas próprias mãos. Eram muitas batalhas na mente e no coração, porque uma pessoa frustrada, quando ela não é resolvida, ela sempre vai tentar argumentos e justificativas para aquilo que não, argumentos e justificativas para desviar o foco central do que causou a frustração. Ou o foco central, que é resolver a frustração. Isso é muito profundo, mas está acontecendo aqui. E Deus vira para ele e fala, Samuel, você já chorou muito tempo por Saul. Para de chorar, Samuel. Isso não tem a ver comigo mais. O choro do seu primeiro dia, eu estava com você. O choro da sua primeira semana, eu estava te consolando. O choro do seu primeiro mês, eu já tinha te alertado. Agora o choro dos seus últimos anos está tornando você o profeta mais desanimado da terra. Eu não te chamei para o desânimo. Queridos, em nome de Jesus, eu quero dizer para você com muito carinho aqui nessa noite, sabe, não deixe você tornar o seu passado, não é, um poço de frustração para a sua vida. Você precisa entregar isso para Jesus hoje. Tem uma frase que eu li outro dia que diz assim, eu achei interessante, eu anotei, diz assim, faça do seu passado apenas um momento e não um monumento. Não sei de quem é, mas não é minha. Sabe, há tempo de chorar, há tempo de luto, há tempo de sofrer o que se perdeu, queridos. Há tempo da gente chorar o fracasso. Há tempo difícil mesmo, que a gente olha no espelho e fala, por que eu tomei essa decisão errada? Por que eu tomei essa má decisão, essa escolha? Ok, há tempo sim para a gente chorar. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que os próximos 5 meses desse ano, você vai olhar para o alto e retirar qualquer dose de frustração da sua vida, e vai colocar ênfase naquilo que o Senhor quer fazer, e não naquilo que não deu bom. É tempo da gente avançar. O que aconteceu na sua vida que te causa desânimo? Qual é a causa do seu desânimo? Observe com carinho enquanto eu prego, você vai perceber frustração com você. Porque eu não tive domínio próprio sobre a língua, porque eu não tive domínio próprio sobre os gastos, porque eu não tive domínio próprio com a minha esposa, com o meu marido, porque eu não tive domínio próprio da área da imoralidade, por que eu não fiz isso? E a gente começa a abastecer o nosso coração de uma grande frustração. Samuel, ele se torna amargurado pela sua frustração. Samuel se torna desanimado pela sua frustração. Terceira coisa que eu quero te mostrar. A frustração, ela é a mãe da procrastinação. Procrastinação tem muitas raízes, é verdade. Tem pessoas que procrastinam porque estão
guiando a sua vida com base no medo. Medo causa procrastinação. Tem pessoas que não foram libertas ainda de espíritos de passividade. Passividade. Tem passividade na família, passividade na vida dos pais, não conseguiu vencer isso, não é? Acabou carregando essa cultura e, infelizmente, tem procrastinação. É verdade. Mas sabe de uma coisa? Grande parte da procrastinação que existe em relação a profetas do Senhor, em relação a gente de Deus como eu e você, uma parte importante da procrastinação das coisas de Deus, é porque no fundo, nós estamos frustrados. Uma pessoa frustrada, ela deixa para amanhã. Não necessariamente, não necessariamente diretamente ela está fugindo, mas é uma fuga. Ela procrastina, ela vai deixando para amanhã o que ela deveria fazer hoje. Ela vai colocando isso, para o ano que vem. Eu não estou preparado. Eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais. Olha, e aí vai dando uma capa religiosa nisso. Olha, Deus sabe das minhas circunstâncias. E aí procrastina dizimar, ofertar, procrastina pedir perdão, procrastina discipular alguém, procrastina liderar uma célula, procrastina confrontar em amor uma pessoa, procrastina buscar ajuda com alguém, procrastina fazer uma faculdade, procrastina tirar carteira, procrastina uma viagem, procrastina uma boa conversa, vai só procrastinando. Por quê? Porque no fundo tem uma frustração não resolvida. Olha o que a Bíblia diz no versículo 1 e 2. Olha só. O Senhor disse a Samuel: Samuel, até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu já o rejeitei como rei. Enche o seu jarro com óleo e vá a Belém. E eu o enviarei a Jessé. Eu escolhi um dos filhos dele, que era Davi, claro, para torná-lo rei. Sabe o que acontece? Preste atenção. Ao invés de encher o seu jarro de unção, ele estava só chorando. Se ele tivesse visualizado que Deus daria outro rei no lugar de Saul, ele estava preparando o jarro. Ele procrastinou. Ele falou: eu não vou pôr óleo nisso não. Não, eu não vou liderar isso, eu não vou fazer isso, eu não vou assumir o que Deus está me chamando. Muitas pessoas não abraçam o seu chamado, procrastinam o que Deus já disse, vem, porque tem uma frustração. E eu quero dizer para você com o coração aberto e convicto do que eu vou falar. Por maior que seja sua frustração, ela não chega aos pés do tamanho do chamado de Deus para a sua vida. Só que se você deixá-la tornar um gigante, esse chamado que é muito maior, vai parecer tão pequeno aos seus olhos. A frustração com um rei que o próprio Deus tinha deposto. Não foi ele. Não é Samuel pelas suas percepções que tira Saul do negócio. Não é Samuel pelas suas avaliações semestrais ao rei que tira ele do negócio. Talvez poderia ser, porque Samuel tinha autoridade, mas não foi por isso. Samuel foi apenas a voz de Deus na vida de Saul. Quando Samuel depõe Saul, quando Samuel tira Saul, depõe, eu falei errado. Quando Samuel tira Saul do reino, Samuel somente está obedecendo a Deus e à voz de Deus. Portanto, mais um motivo. Mas a grande verdade é que o diabo, o inimigo das nossas vidas, né, ele tira muitas vezes o poder do nosso chamado, ele tira muitas vezes a gente da rota das promessas, ele quer tirar a gente das jornadas de chamados proféticos, espirituais e poderosos de Deus que nós temos, através de pequenas frustrações dos semestres anteriores, dos meses anteriores, dos anos anteriores, das estações anteriores, e às vezes essa estação está tão longe daqui, que o Espírito Santo está falando com você: por que você parou lá atrás e está chorando até hoje, ao invés de avançar o seu chamado? Para de procrastinar, cara. Para de procrastinar, para de procrastinar. É o tempo de você ser fiel, é o tempo de você abraçar o que eu tenho para a sua vida. Sabe, enquanto o chifre permanecia vazio, gente, aquele chifre, ele significava toda a autoridade, toda a unção de Deus.
na vida de Samuel que seria ministrada a toda uma nação. Sabe o que acontece? Entendam o impacto de uma pessoa que é presa à frustração e está procrastinando um grande chamado. Olha o impacto. Sabe, enquanto esse chifre permanecia vazio, Israel permanecia sem um rei. Enquanto esse chifre permanecia vazio, não sei se você está entendendo como é sério isso. Enquanto esse chifre permanecia vazio, Israel paralisou suas promessas no tempo. Enquanto esse chifre permanecia vazio, uma nação inteira estava sendo prejudicada espiritualmente, moralmente, civilmente, financeiramente, por causa de um homem que paralisou o chamado. Quando alguém chamado por Deus não avança, procrastina, fica preso às frustrações, muitas pessoas estão de certa forma sendo deixadas de ser abençoadas por Deus, por causa da sua procrastinação, se é o seu caso. Enquanto o chifre permanecia vazio, o trono de Israel estava vazio. Porque para ungir um rei tinha que ter muito azeite naquele chifre. O chifre aqui era como se fosse um vaso, para você entender. Ele tinha que ter azeite até na boca. Ele tinha que ter azeite até no fim. Sabe, o choro de Samuel nesse caso, querido, estava mantendo seca a unção de Deus. A frustração abraçada mantém a sua unção afastada. A frustração, quando ela é abraçada, ela te faz procrastinar o chamado de Deus. A procrastinação, gente, de Samuel, olha só que incrível. A procrastinação de Samuel estava causando atraso até no chamado de Davi. Porque em tese, ele poderia ter deposto, eu estou usando a palavra errada, ele poderia ter retirado Saul, e agora ele poderia já ir imediatamente seguir, falar, Deus, quem vamos ungir? Porque Deus falou assim, eu não te falei ainda, porque o chifre está vazio, você perdeu a unção. Gente, frustração tira a nossa unção. Quando você está frustrado com alguém, você criou expectativa. É a famosa maldição das expectativas mal direcionadas. Se tem uma coisa que vai amaldiçoar a sua vida, é criar expectativas nas pessoas. Porque é o começo da frustração que está por vir. Sabe de uma coisa? Deus não quer você apático em relação ao seu chamado. Deus não quer você perdendo os olhos do futuro. Nós temos 5 meses pela frente esse ano. Tem muita coisa para Deus fazer na sua vida. Tem muita coisa para Deus fazer na sua vida. Tem muita coisa para Deus fazer através da sua vida. Samuel, vamos Samuel, enche esse chifre. Ah Deus, mas Saul, não Samuel, você não está entendendo. Enche a sua vida de unção, enche o seu vaso de unção, coloca óleo nesse negócio, porque eu vou te levar à próxima temporada, eu vou te levar ao melhor. A procrastinação de Samuel, gente, pode ter atrasado os sonhos de Deus para toda uma nação, e esse é o problema. Normalmente procrastinação também é fruto de frustração não resolvida. Encha o seu chifre de azeite hoje, amém? Encha o seu vaso de azeite. Encha a sua vida de azeite. Não deixe a frustração tirar você. A frustração ela acaba naturalmente, não é por Deus, mas ela acaba naturalmente sendo assim uma tampa. Ela impede. Pessoas frustradas normalmente são secas de unção. Pode ver. Como nós pastores temos que trabalhar isso o tempo inteiro. Um líder, quanto maior é o seu nível de liderança, mais você tem que trabalhar. Tem empresários que chegam à falência e depois fazem uma terapia profunda. E depois percebem que talvez o ponto que o fez virar a curva para baixo não foi o dia que a empresa deu prejuízo, mas foi o dia que ele se frustrou com todos os seus funcionários. E ninguém mais prestava. E agora ele está falando, essa empresa não presta, o governo não presta, nenhum funcionário presta. E ali começou a sua queda. A sua falência foi fruto da sua frustração e não do prejuízo de um ano. O problema não é a frustração de um dia. É a frustração crônica. É quando ela toma os seus dias. É quando ela toma a sua vida, o seu coração.
E é interessante que a condição do chifre, como é que o chifre estava aqui? Ele estava vazio. A condição desse vaso de Davi, desse chifre de óleo de Davi, na prática era a condição da sua espiritualidade, gente. Deus está mostrando para ele: ei, você está vazio porque você está frustrado. Eu quero declarar sobre as nossas vidas, que nesses próximos 5 meses, nós precisamos nos mover rumo ao que Deus tem para nós. E nós não iremos alcançar se nós estivermos vazios de unção de Deus. É a segunda terça profética que eu ministro sequentemente, e que o Senhor fala muito comigo sobre a necessidade da unção do Espírito Santo. Quem estava aqui na última sabe. Porque eu ministrei sobre aqueles 3 elementos. Não pode faltar unção na sua vida. Não pode faltar unção do Espírito Santo na nossa vida. Sabe, encha-se de azeite, renove a sua unção. Sabe, um cristão sem unção é vazio. Um cristão com pouca unção é um cristão com pouco poder. E é por essa razão que nós estamos aqui hoje, para receber uma nova unção do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu creio que Deus tem uma nova unção para você. Não é uma nova no sentido da natureza dela, porque a unção está ligada à natureza de Deus, é a mesma, mas é em relação à porção dela. A porção de Deus sobre a sua vida precisa ser aumentada, sabe, de glória em glória, dia após dia, vitória em vitória. Nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos romper, porque no nosso meio não terá procrastinação. Sabe, nós não podemos fazer quase nada, talvez nada sem unção. Se você entrou aqui talvez desanimado, eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida, que Deus vai revelar ao seu coração eventuais frustrações, você vai gerar um ânimo no Espírito como você nunca viu. Sabe, eu fiquei impressionado como que a unção do Espírito Santo é importante. É incrível, lá no Legendários nós tivemos 3 dias, né, na prática são 72 horas ali na montanha, né, num exercício físico gigantesco, principalmente para mim que não sou atleta, né, quem é atleta não sente tanto, mas quem não é atleta sente sim a pressão física. Mas é impressionante como nós chegamos dos Legendários, depois de 3 dias caminhando uma montanha, com uma mochila, com várias atividades, mas é impressionante como nós chegamos tão cansados, mas ao mesmo tempo cansados fisicamente, mas ao mesmo tempo tão cheios da unção do Espírito Santo, tão cheios de ânimo, tão cheios de expectativa, né? Como a gente chega aqui na segunda-feira, tem um jantar que nós fazemos na segunda-feira com os Legendários novos, e é impressionante como nós viemos animados, como ninguém faltou, né? Tem gente que até brigou com o chefe no trabalho, falando que tinha que ir nesse jantar, né? Por quê? Porque nós estamos animados com o que Deus fez, animados pela unção do Espírito que nós recebemos lá. O que eu estou tentando te mostrar é que a unção do Espírito Santo, ela sobrepõe qualquer cansaço físico, ela sobrepõe tudo isso, mas uma vida dominada por frustração, ela é impedida de receber toda a unção que Deus tem. Samuel, seu chifre está vazio. Samuel, tem óleo aí, mas não. Samuel, vai, enche de óleo que eu vou te levar ao próximo rei. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Não podemos mais ficar nesse estado. Nós precisamos do óleo da unção sobre nós. Deixa eu te falar algumas coisas aqui, preste atenção. Por que eu estou falando do óleo? Samuel só poderia ungir Davi com o óleo da unção. Ele só poderia ungir Davi com aquele pote cheio de unção. Saul representava o passado, mas Davi representaria o futuro. Davi foi um rei muito melhor de Saul. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Davi foi um rei muito maior que Saul. Foi ou não foi? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque com Deus o melhor está por vir. Com Deus, com unção na sua vida, com frustrações resolvidas, unção na sua vida, o seu futuro é muito melhor e muito maior do que o seu passado. Sabe, veja, o inimigo quer que você fique chorando como Saul. O inimigo, ele quer tentar te colocar só chorando por Saul, como Samuel fez. Mas sabe, Deus quer que você se prepare para receber Davi. Fica de pé no seu lugar. Eu queria terminar essa parte com você. Deus quer que você se prepare para receber Davi. Amém ou não? Amém. O inimigo, ele quer
Ele quer você focado no fracasso através de Saul. Mas Deus quer que você se prepare para receber Davi. Preste atenção. O Saul representa o que o povo queria. Saul representa o que o povo queria, mas Davi representa o que Deus quer. Eu quero dizer para você, o que Deus quer está por vir, e é muito maior do que as frustrações que passaram. Saul era o que o povo desejava, Davi é o que o povo precisava. Você quer o que é desejado na sua alma, na sua vida humana, ou você quer o que Deus quer para você? O que você quer? Saul foi escolhido pela aparência, Davi foi escolhido pelo coração. Saul queria a aprovação das pessoas, mas Davi buscava constantemente a aprovação de Deus. Saul focou no trono, no poder, mas Davi focou no seu chamado e no amor pelas pessoas. Qual é o seu foco? O que você está buscando para a sua vida? Eu estou te perguntando para você responder para si mesmo. O que você está buscando para a sua vida? Um Davi ou um Saul? Saul é a busca dos próprios desejos, só dos sonhos próprios. Mas Davi é a própria expressão dos sonhos de Deus. E sempre que a gente estiver ligado a Saul, sempre que a gente estiver sempre com esse coração ligado a Saul, os nossos sonhos se tornarão muito distantes. Por causa da dose de frustração. Mas quando Deus, Ele olha para você hoje, Ele está dizendo para você, receba da minha graça, para você avançar. Hoje eu te dou a minha graça, hoje eu mostro para você as minhas oportunidades nesse semestre. Feche os seus olhos. Qual é a sua decisão hoje à noite? A pergunta de Deus para Samuel, a pergunta de Deus para Samuel, até quando você vai ficar chorando o Saul que eu mesmo tirei? A pergunta de Deus para Samuel pode ser uma pergunta para você. Até quando você vai ficar influenciado por uma frustração? Qual é a sua frustração? Às vezes é com você mesmo. Muitas pessoas não têm coragem de admitir, mas são frustradas consigo mesmo. Mas eu quero te dizer, entregue a sua frustração hoje. Talvez sua frustração pode ser até mesmo de algo que você acreditou que Deus faria e ainda não fez. E ainda não fez. Mas e se o não fez for apenas uma proteção de Deus para você através de um ainda não fez? E se o ainda não fez for apenas esse momento de Deus para fazer no tempo certo? Não tem por que ter frustração. Tira a frustração do seu coração. Talvez frustração com o líder, talvez frustração com a esposa, com o marido, com o cônjuge, às vezes com o liderado. Frustração com um chefe no trabalho, ou com alguém que você é chefe. Eu não sei, mas eu quero te dizer, a frustração não só apenas traz amargura, porque a amargura vai tirando sua paz, etc. A frustração, ela pode fazer você paralisar em relação aos sonhos de Deus para sua vida. E ela pode fazer você procrastinar o seu chamado. Não procrastine mais o seu chamado. Quebre hoje toda a frustração. Resolva a eventual frustração no Senhor. Você pode estar frustrado, eu sei que é duro o que eu vou falar, e às vezes até estranho, mas você pode estar frustrado até com Deus. Porque a frustração é da alma, é nossa, ela é emocional, ela é um sentimento. A frustração de Samuel só foi legítima por um dia ou dois, mas chega um momento ela não se torna legítima mais. Sabe por quê? Deus não anula a sua dor, Deus não desconsidera a sua dor. O problema é quando a sua dor começa a governar o seu futuro. E hoje nessa terça light profética, nós vamos colocar o nosso futuro sobre o governo do Espírito Santo. Nós vamos pedir a Deus para encher o nosso vaso de óleo. Sabe, Davi era muito melhor e muito maior que Saul. Muitas vezes é assim, nós estamos chorando pelo menor, quando Deus já está com o maior e melhor pronto. Nós estamos chorando com o pior e com o menor, mas Deus já está com o melhor e com o maior pronto. Já está pronto para você, minha filha.
já está pronto para você, meu filho. Deus diz para você nessa noite: filho, já está pronto o que eu estou preparando para você. Você vai ver sinais nos próximos meses. Você vai ver percepções espirituais nos próximos meses. Eu vou mostrar para você, meu filho, aquilo que hoje você está dizendo, será? Eu estou dizendo sim, sim, sim. O Senhor diz para você. O Senhor quer acelerar algumas coisas, quer acelerar projetos. Quando você está frustrado, a velocidade do projeto diminui. Quando você está livre de frustração, a velocidade do projeto é a velocidade de Deus. Ela não vai ser lenta. Ela vai ser uma velocidade certa. E às vezes a velocidade de Deus, ela é tão perfeita, que as coisas começam a convergir para o seu sucesso. Quantos estão entendendo essa palavra? Eu quero convidar você a entregar sua frustração no altar do Senhor nessa noite. Quero convidar você a vir aqui na frente, porque as frustrações, elas fazem parte de uma das maiores epidemias dos dias de hoje. As frustrações são causa de amargura, de depressão. Todo mundo fala, a depressão é a doença do século. Mas muitas vezes a tristeza que gatilhou, né, o gatilho da depressão foi uma tristeza que ela tem a raiz na frustração. As frustrações serão resolvidas quando você colocar diante de Jesus. As frustrações serão resolvidas quando você falar assim: eu quero tirar o peso desse negócio. Você colocou expectativa em alguém? Você colocou expectativa em alguém? Meu irmão, você, com muito carinho, mas eu tenho que te falar isso, porque essa palavra é assim mesmo, é para você e para mim, para que a gente também tenha um espelho sobre nós. Mas presta atenção, você que construiu certas expectativas. Você que construiu. Deus nunca construiu uma grande expectativa na vida de Saul. Até mesmo porque Saul não foi aquele cara escolhido exclusivamente nas mãos de Deus. Saul era Deus concedendo escolhas do povo. Às vezes Deus concede escolhas para você, e essas escolhas causaram em você uma expectativa frustrada. Assuma isso diante de Deus, meu irmão. Você vai ver a sua vida virar. Você vai ver a sua vida mudar. Você vai ver sua vida mudar. Uma vez eu criei uma expectativa que uma certa pessoa ia me tratar de um jeito. E aí eu falei para um pastor amigo meu, falei, fiquei muito frustrado. Eu acho que esse cara não é tudo isso não. Eu acho que esse cara aí não é, porque cara, olha como ele me tratou, ele falou isso comigo. Aí essa pessoa falou assim para mim, cara, eu conheço esse cara há muitos anos. E ele é uma pessoa assim. Ele é uma pessoa um pouco mais direta, mais fria. Pessoa assim assado. E essa forma que ele te tratou, mesmo você não tendo gostado, não tem a ver com ele ter te reprovado ou ele não ter dado atenção. Tem a ver com a vida cotidiana dele. Você pode confiar, você pode aproximar dele, porque Deus vai usar a vida dele na sua vida. E eu me lembro que isso foi tão engraçado, porque eu tinha criado uma expectativa. E o Espírito Santo me mostrou em um TSD meu, um tempo a sós com Deus, que aquela expectativa do irmão que eu achei que ele ia ser um ursinho comigo, foi eu que criei. Eu criei a imagem de um grande urso sendo um ursinho comigo. E chegou lá, amado, ele foi assim, educado, mas tão direto, tão simples, tão seco. Mas aquele homem já foi tantas vezes usado por Deus na minha vida, que você nem tem noção. Por quê? Porque às vezes, enquanto nós não quebramos as frustrações, nossa jornada de fé, de chamado, fica paralisada. Eu queria te convidar, vem aqui na frente, entregue a sua frustração, qualquer que seja, qualquer que seja, qualquer que seja. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, nós vamos adorar o Senhor. Lá
nós confiamos na Tua bênção sobre nós. Pai, agora, Senhor, nós clamamos primeiro, Senhor, sobre nós mesmos, sobre o nosso coração. Eu queria que você intercedesse por você agora. Nós, pastores, aqui vamos interceder por você também. Mas eu gostaria que você intercedesse por você. Você falasse a Deus sobre o seu coração. Um coração frustrado, não resolvido, vai paralisar muitas coisas. E não é o que Deus tem para você. Por que está aí parado nessa situação? Por que você está parado nesse dia que você foi reprovado aos seus olhos? Por que você está parado nesse fracasso nos seus negócios? Por que você está parado quando você não conseguiu edificar no nível que você queria a outra pessoa? Por que você está parado quando alguém te decepcionou na expectativa que você mesmo criou? Quero que você ore pela sua vida. Você consegue interceder por você? Você consegue dizer: Senhor, agora trata o meu coração, cuida do meu coração? E nós, pastores, já estamos orando por você. Nós vamos orar por você. Toda a equipe pastoral, por favor, vamos orar. Nós vamos orar por você. Mas eu gostaria que você intercedesse por você. Você intercedesse por você. Você intercedesse por você. Você, ore mais. Fala: Senhor, coloque seu coração diante de Deus. Coloque seu coração diante de Deus. Coloque seu coração diante de Deus. Ele não desprezará um coração quebrantado e contrito. Ele não despreza. E o orgulho não é a forma que você tem. O orgulho é o que está dentro do seu coração. O orgulho é mais um pecado de dentro do que de fora. De dentro do que de fora. Às vezes você é manso por fora, mas dentro do seu coração ainda tem um orgulho em relação a uma frustração. E às vezes essa frustração, você tem que perdoar a pessoa agora. Você vai falar: eu perdoo essa pessoa, eu resolvo essa circunstância. Nada vai tirar os meus próximos 5 meses da tua presença, dos teus propósitos. Fale isso ao Senhor. Fale isso com o Senhor. Nada vai tirar, nada vai impedir, nada vai. Ore por você, mais 1 ou 2 minutos. Ore por você agora, sem medo. É você diante de Deus. Senhor, perdoa-me, Senhor. Sabe por quê? Você não é aquilo que aconteceu. Você pode ter fracassado numa área, mas você não é um fracasso. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que você agora é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Você pode ter tido um problema com sua esposa, com seu marido, mas esse problema foi passageiro, passou, está passando. Deus está fazendo novas coisas. Deus está movimentando o coração dela. Deus está movendo. Você pode achar que as coisas de Deus não estão acontecendo na sua vida, mas e se elas estão no tempo certo? E a sua frustração é só uma imagem, é só uma imaginária, é só imaginário. Não está tarde. O Senhor diz para algumas pessoas: eu estou on time, eu estou no tempo, no meu tempo. É proteção para a sua vida, minha filha. Eu estou no meu tempo. Oh, essa frustração está te perseguindo e ela está inibindo o seu chamado. Seu chamado está paralisado, meu irmão. Seu chamado está paralisado. Pessoas estão deixando de receber através da sua vida, porque a frustração, ela ganhou espaço no seu coração. Enquanto Samuel não enchia o vaso de azeite, Israel era prejudicado. Davi era prejudicado. Pessoas eram deixadas de receber algo de Deus. Peça a Deus agora o óleo do Espírito sobre a sua vida. Vamos pedir óleo. Peça unção. Unção para amanhã. Antes de ungir Davi, antes do melhor de Deus, antes do maior, tem que ter unção, tem que ter presença do Espírito Santo na sua vida. Tem que ter unção, tem que ter presença do Espírito Santo na sua vida.
Antes de você viver o maior e o melhor, Davi era o melhor, Davi era o maior, Davi é o futuro, Davi é o que Deus está separando, Davi é o que está sendo preparado para a sua vida. Mas antes, Deus está dizendo: eu quero encher sua vida de óleo, eu quero encher você de autoridade, eu quero trazer de volta o ânimo, eu quero trazer de volta a minha unção, o meu poder, eu quero trazer de volta a minha unção, o meu poder. Eu vou abençoar você, eu vou abençoar você. O Senhor reveste você, jovem, casal, o Senhor reveste vocês de humildade para pedir ajuda. Tem pessoas que estão morrendo na sua frustração, porque não tem humildade de pedir conselho. A sabedoria habita na multidão de conselhos. A multidão de conselhos é a ponte para você acertar o que você está errando, meu irmão. Para de errar, a sua frustração está aumentando, o buraco da frustração está aumentando, porque você não tem humildade, você está cheio de orgulho no seu coração. É o Espírito Santo falando. Você, jovem, está cheio de orgulho, você, casal, está cheio de orgulho, porque não abre o coração para pedir ajuda. Eu não sei para quem Deus está falando isso, mas o Espírito Santo manda falar, e Ele está testificando no seu coração. O mesmo Espírito que fala aqui comigo, agora recebe você aí, ó, te faz receber. É um Wi-Fi do céu no seu coração. Receba da minha graça, o Senhor. Receba da minha graça, diz o Senhor. Receba da minha graça, receba da minha graça, receba da minha graça. Levante suas mãos aos céus, nós vamos orar pela última vez. Levante suas mãos aos céus. Eu queria que você profetizasse mais uma vez, mas agora você vai profetizar diferente. Agora você vai profetizar diferente. Cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura teu filho, Senhor. Suas mãos, vamos orar. Senhor, agora nós pedimos, Senhor, uma porção da tua graça sobre nós, graça sobre graça, graça inconfundível, Senhor, a graça que vai nos levar, Senhor, a não ter medo, pelo contrário, a olhar o futuro como Samuel olhou depois daquele vaso cheio de óleo, porque o futuro é melhor que o passado. As coisas maiores ainda não aconteceram, as coisas melhores ainda estão por vir. Nesse semestre, nos próximos anos, nós profetizamos isso sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os filhos dos nossos filhos, sobre os filhos nossos,
Senhor, sobre os que se converterão aqui, nós profetizamos as multidões, as centenas, os milhares, aqueles que estão por vir, nós profetizamos, Senhor, Pai, a graça do Senhor, como essa estação davídica, nós profetizamos sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém.